para a nossa 13ª e última aula da nossa matéria de análise do livro de Filipenses. E sendo essa a nossa última aula, irmãos, nós vamos analisar então esta última parte do livro de Filipenses, que vai do versículo 10 até o versículo 23 do capítulo 4. Mas para isso vamos lembrar do que nós vimos na aula passada. Nós vimos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele encerra a sua parte de instruções ao povo da igreja de Filipos nesses dois trechos. Capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele encerra a questão da centralidade de Cristo nos relacionamentos. Ele fala a respeito de Evódia e de Síntique e da necessidade de Cristo ser o centro do relacionamento para a promoção da união dentro da igreja, ok? E em segundo lugar, o apóstolo Paulo faz então várias admoestações para a vida cristã, especialmente concernente aos relacionamentos e à firmeza no Evangelho, a firmeza contra a oposição. Então ele fala a respeito de moderação, ele fala a respeito de ansiedade, tudo isso relacionado a estes dois aspectos. A moderação relacionada aos relacionamentos, nós precisamos ser pessoas sem um espírito vingativo uns com os outros, certo? E a ansiedade em relação às dificuldades, às circunstâncias difíceis da vida. Então o apóstolo Paulo fala para orarmos, para colocarmos as nossas petições diante de Deus, para Ele guardar o nosso coração com a sua paz. E então o apóstolo Paulo encerra essa sessão fazendo um grande resumo daquilo que deve ocupar o nosso pensamento, ou seja, daquilo que deve ser o guia das nossas ações, daquilo que deve guiar as nossas decisões. Deve ser o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável e o que é de boa fama. Então, eu expliquei para vocês que estas 6 virtudes estão relacionadas a estes aspectos, tanto ao aspecto da comunidade, de como nós precisamos viver dentro da comunidade, quanto ao aspecto para fora da comunidade, das dificuldades, de como se relacionar com as leis deste mundo, com as pessoas que oprimem a fé cristã, que são contrárias à fé cristã. Certo? E então o apóstolo Paulo encerra fazendo um apelo para que eles se lembrem do exemplo do apóstolo Paulo e queiram então segui-lo. Agora nós então vamos concluir a nossa análise vendo dos versículos 10 ao 23. E só uma breve introdução aqui, irmãos. É bem interessante você notar um certo caráter estrutural, um pouquinho mais amplo nessa carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, depois da sua introdução e saudação, ele começou falando das suas circunstâncias, e ele usa as suas circunstâncias como modelo para ensinar algo aos filipenses. Então, do capítulo 1, 27 até o capítulo 4, versículo 9, o assunto são os filipenses. As circunstâncias dele, como eles deveriam lidar com estas circunstâncias. Do versículo 10 até o final agora, o assunto volta a ser as circunstâncias do apóstolo Paulo. Mas agora, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai utilizar as suas circunstâncias para dar instruções, encorajamento aos filipenses, ok? Mas vamos ver isso melhor agora na nossa estrutura, no nosso esboço da sessão. Ok, irmãos, então vamos agora fechar a nossa análise do esboço. Agora você vai ter uma ideia do esboço geral agora do livro de Filipenses. Então note aqui, certo, que o apóstolo Paulo agora vai para a conclusão, ok? E aqui só fazer um leve aviso que na introdução da carta aos Filipenses, na nossa segunda aula, eu cometi alguns erros aqui na configuração, certo? E você pode então agora
corrigir esses erros. Se você fez anotação, alguma coisa, corrige aí, que eu coloquei que o capítulo 4, ele ia do versículo 1 ao 23. Na verdade, a seção 4 ia do 1 ao 23. Na verdade, é do 1 ao 9, ok? O capítulo 4, versículo 10 a 23, é a conclusão do livro. É onde o apóstolo Paulo vai voltar a falar da sua situação, expressando a sua gratidão e fazendo então a bênção final. Então, claramente, dos versículos 10 a 23, o assunto já não é mais os filipenses, o assunto volta a ser ao apóstolo Paulo, só que agora em tom de conclusão da sua carta. Você pôde perceber, pela expressão no versículo 8 do capítulo 4, finalmente, que o apóstolo Paulo encerrou aqui, certo? Então, deixe-me dizer aqui, essa seção aqui, 2, 3 e 4, lida com os filipenses, certo? A seção 1 e 5 lidam com o apóstolo Paulo. É mais ou menos essa a ideia. Ele encerrou aqui o seu assunto com os filipenses, em termos de exortações, conselhos, instruções, e agora ele volta a tratar da sua própria situação no capítulo 4, dos versículos 10 a 23. Então vamos lá. Irmãos, aqui, certo, dos versículos 10 a 20, o apóstolo Paulo ele vai expressar a sua gratidão pelos filipenses e pela ajuda que eles enviaram por meio de Epafrodito. E note que, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa a expressão alegrei-me no Senhor. Ou seja, alegria no Senhor, como eu expliquei para vocês, é sempre quando você se alegra naquilo que é de Cristo, naquilo que é referente à salvação. Então o apóstolo Paulo não vê aquela ajuda dos filipenses enviada a ele de uma perspectiva meramente humana. Não é meramente os filipenses que o ajudaram. Foi o Senhor, porque foi pela obra do Senhor. Então tudo aquilo que está relacionado ao Senhor Jesus Cristo sempre é motivo de alegria. Então ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por que que ele se alegrou? Por causa do cuidado dos filipenses para ele. Então aqui eles mais uma vez haviam manifestado cuidado para com o apóstolo Paulo, enviando os mantimentos, enviando ajuda por meio de Epafrodito. E o apóstolo Paulo, no versículo 10, afirma que aquela era uma prática que já havia sido feita pelos filipenses e que lhes faltava oportunidade de praticarem isso novamente. Ou seja, eles já tinham o cuidado anterior pelo apóstolo Paulo, mas não tinham a oportunidade de enviar este cuidado a ele. E eles encontraram agora essa oportunidade por meio de Epafrodito. Então o apóstolo Paulo aqui está agradecendo aos filipenses por ajudarem a ele no seu período de dificuldade ali na prisão. Só, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não tem uma visão puramente humana das situações. Ele não é uma pessoa que confia na carne, ele não é uma pessoa que segue as regras deste mundo, ele não é um cidadão deste mundo, ele é um cidadão do céu, do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo agora, a partir do versículo 11, vai refletir sobre essa atitude dos filipenses, dando a eles uma grandiosa lição, ok? Que é a lição da centralidade de Cristo, de você não depender a sua vida nas circunstâncias, mas você colocar a sua força e firmeza no Senhor Jesus Cristo. Então veja que o versículo 11 ele explica
Eu digo isto não por causa da pobreza, ou seja, a alegria no Senhor de Paulo não é porque ele agora não está mais pobre ou não está mais com fome. Não é isso que faz ele exultar em alegria no Senhor. A satisfação das dificuldades da vida, de comida, de bebida, de moradia, certo? Essas são alegrias que dependem das circunstâncias. Então o apóstolo Paulo não estava alegre no Senhor, não é porque agora ele não estava mais pobre. E ele vai explicar então essa alegria independente das circunstâncias. Ele diz que aprendeu a viver contente. Então note, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que viver contente é um aprendizado. Ser uma pessoa contente é algo que você aprende a ser. E o apóstolo Paulo aprendeu a ser contente. Então veja aqui, irmãos, nós somos naturalmente pessoas descontentes. Por quê? Porque nós nascemos e crescemos confiando nas circunstâncias. Depositando a nossa alegria e satisfação na nossa conta bancária, na qualidade da nossa casa, na qualidade da cama, na qualidade do quarto, certo? Na qualidade do emprego. Então, nosso ânimo é dependente disso. E por isso nós precisamos aprender uma satisfação que não depende dessas coisas. E foi isso que o apóstolo Paulo aprendeu. Ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele explica isso no versículo 12. Tanto na situação ou circunstância de humilhação, como também de honra. Então o apóstolo Paulo tanto recebeu muita humilhação, como por exemplo, na cidade de Tessalônica, certo? Como o apóstolo Paulo em outros momentos foi grandemente honrado, como por exemplo na igreja de Éfeso, quando ele visitou a igreja de Éfeso ao final da terceira viagem missionária, que ele então mandou chamar os presbíteros. Você nota que havia uma grande honra por causa do choro e da saudade de todos eles. Então o apóstolo Paulo já passou por situações de humilhação, por situações de honra. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. E aqui, irmãos, a palavra experiência era uma palavra utilizada, por exemplo, em rituais místicos para iniciação. O que ele está dizendo? Que em todas as circunstâncias ele já foi iniciado, ele já passou por todas essas circunstâncias. Isso fazia parte da sua vida. Tanto a fartura, então o apóstolo Paulo já teve momentos em que ele tinha fartura, provavelmente nas cidades mais ricas, como a própria cidade de Filipenses, como de fome. O apóstolo Paulo havia passado fome, tanto em abundância como de escassez. Então note que o apóstolo Paulo cita aqui, irmãos, circunstâncias diretamente contrastantes. Comida, muita comida, pouca comida. Muita honra, humilhação. Abundância, escassez. E no livro de 2 Coríntios ele menciona também perseguição, tortura, perigos nas estradas, a preocupação com as igrejas. Então o apóstolo Paulo já havia sido iniciado a qualquer tipo de circunstância, tanto as favoráveis quanto as desfavoráveis. Então, por que ele conseguia viver contente nessas circunstâncias? Ele responde no versículo 13 com um dos seus trechos ou frases mais conhecidas de todas. Tudo posso naquele que me fortalece.
Esse é um texto, irmãos, extremamente mal utilizado. Às vezes as pessoas utilizam assim: eu vou passar no vestibular porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir aquele emprego porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Entendem a palavra poder aqui como sendo a capacidade de conquistar algo, de fazer algo. Mas quando o apóstolo Paulo fala em tudo posso, certo? Ele está se referindo com o verbo poder aqui a viver contente, ok? Então, tudo posso, ou seja, eu consigo viver contente porque Cristo é o meu centro e Ele me dá a sua força. Então, a pessoa que deposita a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, ele consegue um contentamento, uma paz de Deus na sua mente e no seu coração. Ele consegue, então, uma satisfação que você não tem se deposita a sua confiança nas circunstâncias. Então, por que o apóstolo Paulo podia estar satisfeito em qualquer situação? Por que ele podia se alegrar em qualquer situação, tanto em pobreza quanto na riqueza? Porque a sua alegria estava no Senhor Jesus Cristo, em obedecê-lo, em pregar o seu evangelho, em cumprir a sua obra. Ele estava satisfeito com isso. Ele estava satisfeito em poder honrar ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez que ele poderia honrar ao Senhor Jesus Cristo em qualquer circunstância, as circunstâncias não determinavam a sua alegria, não determinavam o seu coração. Porque em escassez e em abundância, em ambas, ele pode honrar ao Senhor Jesus. E é isso que o satisfaz. Por isso ele poderia viver contente em qualquer situação. Agora o versículo 14 tem aqui a conjunção todavia. O apóstolo Paulo, certo, não está dizendo com isso que tanto faz então que ele receba ajuda ou não. Se alguém entendesse isso, estaria errado. O fato do apóstolo Paulo se alegrar ou viver contente tanto em riqueza quanto em pobreza não significa dizer que as pessoas então não precisam mais ajudá-los. O apóstolo Paulo diz: fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E ele então relembra aqui no versículo 15 uma situação em que logo depois de fundar a igreja de Filipos, é isso que ele quer dizer com início do evangelho. Então, desde que eu passei em Filipenses, na igreja de vocês, na igreja de Filipos, para fundar essa igreja, eu parti para a Macedônia. E nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, o texto de Atos diz que ele passou por outras cidades antes de chegar em Tessalônica. E a igreja dos Filipenses foi a única que associou-se com Paulo desde o início do seu ministério ali. E então, para Tessalônica, eles mandaram não uma, mas duas vezes o bastante para as suas necessidades. E então ele explica por que as pessoas fazem bem associando-se com o apóstolo Paulo. Por que eles faziam bem? Então note, irmãos, o apóstolo Paulo não está pensando nele. Ele está colocando os interesses dos filipenses acima dos seus. Note uma clara aplicação do ensino que ele trouxe por toda a sua carta. Ele está pensando aqui não no seu próprio donativo. Veja o versículo 17. Não que eu procure o donativo, ou seja, eu não estou interessado, não é no que vocês estão me dando. Não é isso o meu maior interesse. O meu maior interesse é que aumente o vosso crédito.
crédito, que tipo de crédito é esse, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo está expressando o ensino que, à medida que nós investimos na obra de Deus, nós ganhamos crédito com Deus. Então, a relação nossa com Deus é a mesma relação nossa com o banco. À medida que você investe no banco e nos tributos e nas suas ações, você tem mais crédito no banco. Quanto mais você investe nos interesses de Deus, você possui mais crédito com Deus, ok? Então você agrada mais a Deus à medida que você investe mais na obra de Deus. Então o interesse do apóstolo Paulo era esse. Ele não via a contribuição dos filipenses única e exclusivamente na ótica da sua própria satisfação, mas na ótica de que eles estavam aumentando o crédito deles com Deus. Eles estavam aumentando o favor de Deus a respeito deles. Então por isso é que Paulo diz, vocês fizeram bem, porque assim vocês aumentam o crédito de vocês com Deus. E ele explica, irmãos, agora no versículo 18, eu recebi de tudo e tenho abundância, e estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte. E agora é onde o apóstolo Paulo mostra por que isso aumenta o crédito com Deus. É porque isso vem como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Note, irmãos, aqui, certo? Que o apóstolo Paulo não entende o investimento financeiro na obra de Deus como sendo uma moeda de troca em que você investe na obra de Deus e Deus então vai investir na sua vida. O investimento na obra de Deus é visto por Paulo como um sacrifício aceitável, como um ato de adoração a Deus. As contribuições financeiras, elas são atos de adoração a Deus e não meios para se adquirir as bênçãos. Você deve contribuir buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É um ato de propagação, de associação com Deus na propagação do seu evangelho. Então isso é um aroma suave. Deus então sente um cheiro agradável, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento, e essa é a linguagem utilizada por Paulo. Então por que Deus se agrada com as contribuições? Porque isso é um ato de adoração. Deus não se agrada porque simplesmente dele depende disso. Não. Deus se agrada porque nós assim estamos o adorando. Mas o versículo 19, o apóstolo Paulo demonstra a convicção de que Deus iria honrar a contribuição deles. Que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, aqueles que pensam mais na necessidade dos outros, Deus pensa nas suas necessidades. Note, irmãos, que o apóstolo Paulo está aplicando aqui na questão da contribuição financeira o mesmo ensino colocado em Filipenses 2, de 5 a 11, sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se humilhou para ser servo de outros e Deus o exaltou. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo pensou na necessidade do próximo, Deus supriu a necessidade de Cristo. Nós também, quando pensamos na necessidade da obra de Deus, dos missionários, dos pastores, quando nós pensamos na necessidade da propagação do Evangelho, Deus
há de se preocupar com a nossa necessidade, ok? E por isso, então, ele termina dizendo: a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui, o apóstolo Paulo, com essa doxologia, ele encerra, então, todo o assunto da sua carta e conclui, então, com a sua saudação final, que era típica das cartas daquela época. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ok, irmãos. Então, com essa leitura, nós encerramos a nossa análise do livro de Filipenses. Como eu disse na primeira aula, se você quiser aprofundar-se no conteúdo dessa carta, você pode se dirigir a alguns dos comentários que foram mencionados. Se você também quiser tirar dúvidas comigo, escreva para o e-mail que eu deixei no começo dessa matéria, na nossa primeira aula de apresentação, ok? Mais uma vez, foi muito bom estar ensinando essa matéria para vocês. Eu aprendi muito à medida que ensinei e eu espero que aquilo que foi ensinado aqui sirva de muitas bênçãos para a sua vida e para o seu ministério. Então, mais uma vez, fique com Deus, bons estudos e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima.